Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Queridos, vamos então à resposta da pergunta relâmpago, né? Solicitada pelo nosso irmão Lucas. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mesmo, tá? De coração a todos vocês. Olha, tá lindo demais. E olha, vocês estão vendo, né? Lucas, Alex, a turma toda aí pedindo temas, tá? E tem sido muito importante. Por quê? Para que eu e você possamos crescer através da palavra de Deus, né? No conhecimento, né? E é por isso que a palavra diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que nós erramos por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então a nossa base de fé e prática, que é a palavra de Deus, ela tem que ser conhecida. Para quê? Para que nós possamos saber responder como convém aos que estão de fora. E foi uma pergunta interessante aí do nosso irmão Lucas. E olha só a pergunta dele. Se após uma vida inteira de pecado, no último instante, a pessoa pede perdão ao Senhor, essa pessoa será salva? Bom, nós temos que entender, tá, que existem alguns princípios a serem colocados. Primeiro, Deus é soberano, nós não. Deus sabe todas as coisas, nós não. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, tá, é que uma coisa é a pessoa viver, ainda que seja no último instante, um arrependimento. Outra coisa é ela não ter opção. É isso mesmo, tá? Porque, por exemplo, vamos lá, todos nós estamos no avião, né? Mas com certeza, a hora que um avião de repente começa a cair, tá? Aquele que é ateu fala, ai meu Deus, dificilmente você encontra alguém falando assim, ai, aí fala o santo dele, ai, Aparecida, você é dificilmente, então uma entidade. Mas eles falam o quê? Ai meu Deus, ai Jesus. Então, até que eles, mesmo que eles não percebam, tá? O que foi criado por Deus, que fomos nós, né? O homem foi criado por Deus, foi feito por Deus, nós retornamos, ainda que num momento difícil, a clamar primeiramente a Ele. Então, repito, uma coisa é arrependimento do homem, é o arrependimento da pessoa, e outra coisa é não ter opção. Se eu não tenho opção, o que vem para mim, que vai me salvar daquela situação, é isso que eu vou. Eu estou me afogando no mar. Eu não tenho um bote, mas eu tenho uma tábua de madeira, é ali que eu vou me agarrar. Então, nesse sentido, já é complicado nós acreditarmos que todo mundo no último instante vai ser salvo, tá bom? Basta aclamar ao Senhor. Vamos andar então mais um pouquinho aqui na palavra de Deus, para que nós possamos mergulhar mais um pouquinho. Mas antes também de nós entrarmos, eu quero também falar outro detalhe, que são os atributos de Deus, tá? E que atributos são esses? Ou seja, toda a salvação da humanidade passa pelo filtro dos atributos de Deus, dando destaque para aquele momento. E que atributos são esses? Atenção, esses atributos são inerentes apenas a Deus, tá? Onipresença, onipresença, ele está em todos os lugares. Onipotência, ele pode todas as coisas. E atenção, sublinha embaixo, onisciência, ele conhece o real desejo, ele conhece o coração do homem. Então, isso aí é muito importante, tá? Então não basta a gente apenas falar, não, no último instante sim, ele é Deus, ele é amor, mas ele conhece o que está do outro lado. E vamos agora nos aprofundar mais um pouquinho na palavra de Deus, amém? Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 30, diz algo muito interessante para a gente. Olha só, vem comigo. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a primeira coisa que ele declara aqui, que até os fios de cabelo ele conhece em nós. Imagine a nossa alma, imagine o nosso desejo. Imagine eu apenas quero me livrar desta dor de barriga, está me doendo. Ah, eu estou muito passando mal. Ah, eu não quero, sabe? Então existe um desespero, e desespero não é conversão. Desespero não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai além apenas de um momento de dor ou de desespero. E para ser um pouquinho mais claro, lágrimas não convencem ao Senhor. Choros, levantar a mão, nada disso convence. O que convence é um quebrantado coração. A própria palavra diz isso, ok? Então existe até momentos de um louvor onde você sente uma emoção, mas a conversão, ela entra mais forte. A conversão é ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque é exatamente ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele fala aqui que até o fio de cabelo, né, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então ele sabe a essência. E se ele sabe a essência, não é apenas um Jesus me perdoa, mas entender o que queremos
verdadeiramente em corpo, alma e espírito, ainda que aquela situação não mude. Vamos andar mais um pouquinho? Hebreus capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz aí. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Opa! Olha aí a onisciência aí, ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então você começa a entender que a coisa não é tão fácil assim. Todo mundo que sente uma dor no dedão do pé vai falar ai, tá? Todo mundo. Por quê? É inerente ao homem, né? Tem uma música que lá no mundão que dizia que todo mundo é parecido quando sente dor. Pois é. E o medo vai por aí também. Todo mundo é parecido. Entra alguém com arma em qualquer lugar assim, todo mundo não ficar com medo de levar o quê? Um tiro. O medo é o mesmo. O medo é o mesmo, tá? Mas a diferença é daqueles que se arriscam para salvar vidas, ou até dar sua vida para salvar outras vidas. Então vamos andar aqui. Então o que está dizendo aqui, aqui nós falamos mais um pouquinho da onisciência, tá? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto. Atenção, para os homens não, mas para aquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, Jesus, ele nos conhece. Vamos andar mais um pouquinho? Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: Ele lhes disse, vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja só, aqui tem uma palavra muito forte de Cristo, né, para toda a humanidade. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por que não fala assim, quem não crer e não for batizado? Tá? Exatamente, ele está falando aqui do último instante. Por isso que muito parabéns aí ao nosso irmão Lucas. Tá? Eu creio, mas eu estou numa situação que eu não posso me batizar. Eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou num local que não tem como. Tá? Está findando a minha vida. Não tem como eu me locomover, não tem mais como eu passar pelas águas. Tá? E isso, entre aspas, nessa situação não é importante. Atenção, repito, entre aspas. Por quê? Porque o batismo nas águas é um símbolo de confissão necessário. Mas se você não pode passar pelas águas, mas você pode passar da morte para a vida espiritualmente, crendo em Deus, aí isso faz toda a diferença. Porque tem muitas pessoas que passaram pelas águas, um símbolo apenas, né? E vive no pecado. Ou seja, aquilo ali não fez diferença para ela. E é por isso que essa palavra diz assim, ó, atenção, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por quê? Aí nós vamos ver aí, por exemplo, a situação do bandido na cruz, que todo mundo vai logo pro bandido na cruz. No último instante, irmão, o bandido na cruz, o bandido na cruz. Note que a situação do bandido na cruz, tá? Não deu oportunidade, como eu já disse, para o batismo nas águas. Porém, houve uma fé sincera de um dos bandidos, tá? De um dos bandidos houve uma fé sincera. E isso fez toda a diferença. Atenção, os três ali passaram por um momento. Por que eu digo os três? Porque Jesus ali estava encarnado homem. Ele sentiu dor. Ele sentiu também a falta de ar. Ele sentiu sede. Ele sentiu cansaço, ele sentiu agonia naquela cruz. Então Jesus ali sentiu a mesma coisa que os dois homens que estavam do lado dele. Mas qual foi a diferença? E aí nós vamos ver aqui na palavra de Deus, em Lucas capítulo 23, versículo 38. Repito, dois bandidos ao lado de Jesus, dois bandidos que eram do grupo de Barrabás, dois bandidos que viveram a vida inteira, como bem disse nosso irmão Lucas, fazendo tudo de errado. Mas no último instante, atenção, nenhum dos dois bandidos saíram da cruz. Nenhum dos dois bandidos foram libertos da cruz. Mas note que um, no momento de dor, só queria sair daquela dor, mas não queria ter mudança de vida. Não queria ter mudança na presença. Vamos ao texto para ficar mais claro, né? Vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 38 diz assim, meus irmãos, olha só. Havia uma inscrição acima dele, de Jesus, que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos e dizia, você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. Atenção, hein? Salva-te, ou seja, tira a gente daqui, tira a gente dessa cruz. O outro criminoso, porém, atenção, o outro, sublinha aí, criminoso. O outro, matador. O outro, ladrão. O outro colega do bandido desse,
que falou mal de Jesus. Então veja só, agora olha a diferença. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Olha só, veja a diferença. Um queria sair, olha o que o outro falou. Olha o que ele disse, ó, somos punidos justamente. Atenção, abriu aí a consciência. Tem gente que está no erro, mas não abre a consciência. Sempre vem o eu sou melhor, eu estou acima e eu nunca erro. Esse bandido na cruz abriu a consciência. Olha o que ele diz aqui. Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Meu amigo, já pensou, a pessoa está no último instante, no AIDS. Eu estou com AIDS, estou morrendo aqui porque eu tive uma vida de homossexualismo, uma vida errada, uma vida mundana, tive aí tendo vários relacionamentos. Eu mereço morrer. O meu fim é esse porque eu busquei esse momento. Será que as pessoas falam assim? Será que a maioria fala assim? Então olha a fala deste homem. Olha, você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Clareza, consciência. Aí ele diz assim, ó, mas este homem não cometeu nenhum crime, ou seja, ele olha para Jesus, vê a pureza de Jesus e entende que Jesus não cometeu nenhum crime, tá? Mas vamos continuar. Então ele disse, Jesus, lembra-te, se possível, de mim quando entrares no teu reino. Atenção, mais uma consciência, ele não era merecedor. Tem gente que se acha mais justa do que Jesus. E ele disse assim, ó, lembra, se possível, de mim, porque eu sou pecador. Eu sou uma pessoa que erro muitas das vezes, sabe? E uma coisa é você errar, outra coisa é você achar que nunca erra. Então são princípios e diferenciais que a pessoa coloca aquela redoma, onde na verdade precisa de uma conversão. Mas a conversão vem através de uma clareza, de um arrependimento e de entender, tá? Que nós aqui somos falhos, mas não podemos continuar numa mesma falha. Então esse bandido falou para Jesus, ó, lembra-se, se possível, de mim quando entrares no seu reino. E depois que Jesus ouviu aquilo, atenção, o último instante dos dois bandidos, último instante. Um queria apenas sair dali, continuar na mesma vida devassa. Tem gente que sai de situações, mas não muda. Sai de situações, mas não agradece. Então veja só o que Jesus, olhando para o outro, que teve essa clareza e essa hombridade de entender. Olha agora a fala de Jesus. Jesus olhando para ele disse, em verdade eu lhe digo que hoje você, atenção, estará comigo no paraíso. Note que Jesus falou assim, hoje você vai ser livre dessa cruz. Hoje você vai ser livre desta morte, né? Hoje você agora está ali. Lembra que José teve um sonho, né? Os dois queriam se ver livre dali, da morte, né? Mas Jesus falou para isso aqui, ó, nenhum dos dois vai se ver livre desta morte física, mas você vai ser livre da morte espiritual. Então note aí toda a diferença. Por isso que no último instante, através de uma consciência dos seus erros e dos seus atos, e é o que tem faltado neste mundo, sinceridade, entendeu? Então Jesus olhou para ele e falou assim, ainda hoje, você não vai sair dessa cruz, eu vou morrer nessa cruz e vocês também, mas você estará comigo no paraíso. Agora vamos aí para o Salmo 139, versículo 1, diz algo muito interessante, olha o que diz aí, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. O Senhor conhece a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, o Senhor já me conhece inteiramente. Para onde poderia escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Muito linda essa palavra do rei Davi, que ele deixa mais uma vez claro que por mais que você não acredite, Deus está te observando. E por mais que você tenha as suas atitudes próprias dentro de um livre-arbítrio, Deus está observando. E o salmista aqui deixou bem claro, tá? Tu me conheces. A onisciência, nós não podemos esquecer que a onisciência faz Deus conhecer palavras antes de nós falarmos, né? Antes de nós colocarmos aquela palavra, porque quando nós nos analisamos,
somos muito merecedores. Mas será que Deus vê da mesma forma? Será que Deus vê da mesma forma? Até um político, quando vai ser eleito, todo mundo espera dele, né, uma mudança no seu país, no seu bairro, na sua cidade. Mas quando ele é eleito, será que a coisa realmente muda? Então é por aí mesmo. Existem promessas da parte do político, mas na hora que ele é eleito, ele não faz nada daquilo, né? Estou apenas fazendo uma comparação. A mesma coisa. Existem promessas da parte do homem para Deus. Mas na hora que Deus entra, faz ali um milagre, aquela pessoa sai até do hospital, ela continua aquela mesma vida mundana, nunca agradece os feitos e de onde ele saiu, de onde houve os livramentos, de quem o ajudou em muitas das vezes, mas só reconhece que ele ajuda, ele é o máximo, mas não reconhece o quanto somos todos dependentes de Deus, até para levantar de uma cama, até para ir no banheiro. Então, no último instante, aquele bandido reconheceu, mas o outro só queria sair da cruz, repito, para viver a mesma vida sem graça, mundana e infeliz, tá? Aqui neste mundo passageiro. Então vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz algo muito interessante. E aqui no caso, relacionado pode ser também, tá? Relacionado, pode ser não, é relacionado ao último instante de pessoas que morreram, olha só, dentro da igreja, servindo ao Senhor, hein? Aí já não é o bandido na cruz, são aqueles que, entre aspas, se diziam crentes. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 7, versículo 21. O próprio Jesus falando, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deixa eu abrir aspas aqui, tá? Tem gente que a vida inteira é consciente que não faz nada para agradar a Deus, mas no último instante também quer Deus. Então, por isso que eu digo, não é desta forma. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. Mas não pensem que com palavrinhas doces, no último instante, na hora de uma morte, não, ora por mim que eu quero ir para o céu. A coisa não rola assim. Você tem que ter um coração arrependido e verdadeiramente confessar ao Senhor. E aí é com Deus. Não é comigo, não é com você. É com Deus. Então vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Após a morte. Todos nós estaremos frente a frente com o Senhor, né? Enquanto o cético, aqueles que não conhecem nem acreditam em Deus, acha que a pessoa morreu, vai para um paletó de madeira ali, para um caixão e está descansando, a coisa é muito mais prolongada. Existe uma eternidade. Ninguém morre aqui e virou uma estrelinha. Não é por aí não, isso é conversa para criancinha, não é verdade? Mas quando a gente morre, tem uma definição. E por que nós temos a certeza? É só você entender por que você fala. Se você fala, se você escuta, se você tem inteligência, é porque você tem uma alma dentro de você. Agora, as suas decisões é você que faz dentro de um livre-arbítrio. Então, olha o que diz aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? É crente aqui, tá? Em teu nome não expulsamos demônio? Não realizamos muitos milagres? Então, olha o que Jesus vai falar, ó. Nunca vos conheci, afaste de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, você ser bonzinho nessa terra e não ter fé em Cristo, não tem como. Agora, quando você tem boas ações e fé em Cristo, aí tá fechou, aí tá tudo certo, entendeu? Porque tem gente que, eu sou muito bom, mas não tem fé em Jesus, não tem fé em Jesus, né? Mas tem aquele que é bom e tem fé. Então tem essa diferença, tá bom? Vamos andar mais um pouquinho, tá? Então nós temos que entender, vamos fechar agora a palavra, tá? Que nós temos que entender que o Deus que perdoa, o Deus que no último instante salva, o Deus que no último instante sonda primeiro o coração para salvar, independente, atenção, da pessoa sair de uma situação ou não, né? Como bem disse aqui o nosso irmão Lucas nessa pergunta, aquele que no último instante fez tudo de errado. Senhor, tudo bem. O bandido na cruz, legal, mas e o outro? Pois é, então é que começa quando a gente abre o leque do entendimento. O outro queria continuar naquela mesma vida mundana, mas um reconheceu que ele nunca valeu nada uma vida inteira. E isso para ele foi motivo de alegria, porque Jesus olhou e falou para ele, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora vamos fechar em Deuteronômio, para a gente terminar aqui, capítulo 10, versículo 16. Deuteronômio diz uma grande realidade, que muita gente fala assim, Jesus é bom, ele é bonzinho, eu estou fazendo o que eu quero, que ele é um bobo. Me perdoe a expressão, só falta dizer que ele é palhaço.
Ele não é bobo nem é palhaço, ele é um Deus justo, ele é um Deus santo. Mas justamente por ele ser justo, olha o que diz essa palavra aqui, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. E antes de eu terminar, deixa eu repetir mais uma vez, abre aspas aí. Jesus não se convence por ai, 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 ui, 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 que na hora da dor todo mundo é santinho, todo mundo chora. Jesus não se convence, tá? O que você pode convencer Jesus, volto a dizer, é por um arrependimento, um coração quebrantado e uma sinceridade de quem você é e o que você quer. E ainda que você não abra a boca para confessar, ele conhece seu coração, tá bom? Então vamos lá? O que diz aqui? Aliás, em Hebreus 9, capítulo 27, diz algo muito interessante, né? Mas antes do Hebreus 9, eu quero dar uma palavra aqui, Deuteronômio, vamos voltar aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Anote esses versículos, queridos, que eu estou falando com vocês, depois você recapitule, tá bom? Porque você pode ser arguído por alguma pessoa pode te perguntar, tá? Deuteronômio, melhor dizendo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 diz: portanto, circundem o coração de vocês, atenção, circundar o coração de vocês e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o Deus de vocês, atenção, hein? É o Deus dos deuses. Atenção, quando fala é o Deus com D maiúsculo. Quando fala deuses, é os deuses pequenininhos. Que deuses são esses pequenininhos? Aquele Deus que você adora. O cantor que você adora, a cantora que você adora, o cachorro que você adora, tá? A Aparecida que você adora, o São João que você adora, né? O São Francisco. Esses são deuses pequenininhos, tá? Então, olha só. Jesus aqui está falando aqui, ó. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, dos deusinhos pequenos. E o Senhor dos senhores, o grande Deus, agora, atenção, hein? Poderoso e temível. E temível. Agora, atenção, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Diferente do homem, que aceita suborno e age com imparcialidade. O nosso Deus, por isso que eu digo, o choro não convence Deus. O choro não convence Deus. O que convence a Deus é você se arrepender, ver quem você é e pedir a Deus todos os dias uma santificação para que Ele venha crescer na sua vida e fazer a diferença diante de um mundo mundano que nós estamos vivendo aí. Então essa palavra é bem clara, tá? Deus não Ele não age com parcialidade com quem não presta. Ele não age com parcialidade com mentiroso. Ele não age com parcialidade com pessoas promíscuas. Ele não age. Ele é o Deus que ele vai ter uma decisão. Nós vamos chegar no momento que vai ter essa decisão, vai ser colocada na minha e na sua vida. E ele também não aceita suborno. Não adianta falar, Senhor, se eu me tirar dessa situação, eu prometo. Ele não aceita suborno. O que ele quer é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E fechando a palavra, Hebreus capítulo 9, 27, aí já fecha tudo. E quando fecha aqui em Hebreus capítulo 9, 27, eu quero finalizar dizendo, preste bem atenção no seu caminhar, porque a nossa vida, nós não sabemos o dia da nossa morte, mas ela vai chegar. Ela vai chegar. E aí você não vai prestar contas para mim, nem eu para você, mas todos nós vamos prestar contas para Deus. Quem continua brincando vai ver que a coisa é séria, mas ainda dá tempo de você levar a coisa a sério e deixar de brincadeirinha. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Da mesma forma, o homem está destinado a morrer uma só vez. É uma só vez. Após isso, o juízo. Então, que através deste tema super rico que o nosso irmão Lucas citou, que nós possamos entender que no último instante, como vai ter para mim e para você, que nós possamos nos preparar hoje, nos preparar saindo de uma vida que não agrada ao Senhor, de palavras que não agradam ao Senhor. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com os outros do que estar preocupadas em ler a Bíblia e conhecer ao Senhor. Então que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, para que Deus, que nos conhece desde o ventre, possa ver em nós mudança. E aí sim, no último instante, você vai dizer assim, combati um bom combate, acabei a carreira, tá? E guardei a fé. Desde já, aleluia, a coroa da esperança e da vitória está reservada pelo meu justo juiz, porque ele vê em mim um homem que, apesar dos pesares, um homem que tem buscado agradar a ele, a Deus, muito mais do que agradar a chefes, a pessoas, a animais. Eu procuro agradar a Deus, porque ele é o autor da fé, é o autor da vida. E se não fosse ele, nem da cama, nem eu nem você poderíamos levantar.
Muito obrigado, Lucas, por esse tema maravilhoso. E você que tem tema aí, manda pra gente e com certeza, cada vez mais, vamos crescendo na graça e no conhecimento. E como sempre digo, você não é obrigado a concordar com o que eu falei. Eu estou falando sempre com embasamento bíblico, né? Mas se você discordar, tudo bem. Mas discorde falando comigo com embasamento bíblico. Pode ser em off ou no grupo mesmo. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.